Olá pessoal, tudo bom? Vamos corrigir a atividade de segunda-feira sobre vozes verbais. Aqui tive Ivonete Sampaio, aí vocês alunos do 8º ano. Hoje é quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020 e a gente vai continuar com nossas aulas remotas, tá bom? Vocês fizeram a atividade? Vamos corrigir? A primeira, sublinhe os verbos ou locuções verbais e indique a voz em que o verbo se encontra. Aqui a tia pediu para deixar uma linha, eu já tinha feito a A, não é isso? Heitor viu o incêndio de longe. O verbo é viu. Quem foi que viu? Heitor. Heitor, quem praticou essa ação aqui. Então é voz ativa. O bombeiro apagava o fogo. Apagava é o verbo. Quem apagava? O bombeiro. Foi ele quem fez, ele quem agiu. Voz ativa. O som foi desligado pelo policial. Foi desligado, é a locução verbal. Quem é que foi desligado? O som. Foi o som que fez isso aqui? Não, ele recebeu. Voz passiva. O garçom serviu aos fregueses. Verbo serviu. Quem é que serviu aos fregueses? O garçom. Foi o garçom que agiu? Foi. Voz ativa. O rato foi perseguido pelo gato. Foi perseguido é a locução verbal. Quem é que foi perseguido? O rato. Ele fez alguma coisa? Não, ele recebeu. Voz passiva. O professor explicava as lições. Verbo explicava. Quem explicava? O professor. Professor, quem fazia esse verbo aqui, a ação desse verbo? Sim, voz ativa. O professor é o sujeito age. Fátima consertou o computador. Verbo consertou. Quem foi que consertou? Fátima. Ela agiu? Sim, voz ativa. O vaqueiro lavou-se nas águas do rio. Quem lavou-se? O vaqueiro. Ele lavou a quem? A ele mesmo. Voz reflexiva. Aqui nós só não colocamos a voz recíproca. É isso? A2. Passe as frases para a voz passiva e diga quem é o agente da passiva. De cada uma. É isso? Aqui a tia já tinha feito. B. O médico cometeria um erro terrível. Começa de depois do verbo. O verbo é cometeria, começa de um erro terrível. É isso? Um erro terrível seria cometido pelo médico. Aqui, pessoal, eu quero que vocês atentem que na voz ativa tem o verbo e na voz passiva tem a locução verbal. Essa locução verbal, o primeiro verbo, que aqui é seria, tem que ter o mesmo tempo desse. Se aqui é cometeria, aqui seria. Certo? Tem que ser o mesmo tempo. Aí aqui eu tenho que apontar o agente da passiva. Um erro terrível que seria cometido pelo médico. Quem é o agente? Pelo médico. Começa por preposição. Pelo, pela ou por. Lembra o que a tia disse lá naquele vídeo de explicação? C. Luzia ouviu o estrondo da bomba. Começa de depois do verbo. O estrondo da bomba foi ouvido por Luzia. Se aqui é ouviu, aqui foi ouvido. Por Luzia é o agente da passiva. Foi a Luzia quem agiu, foi ela quem ouviu. Eu tranquei todas as portas. Começa de depois do verbo, todas as portas foram trancadas por mim. Né? Quem é o agente, quem foi que agiu? Eu, por mim. Começa por preposição. Todo agente da passiva tem que começar por preposição. Por mim. Todos leram o livro, começa de depois do verbo. O livro foi lido por todos. Se aqui é leram, aqui é foi lido. Ok? Vamos ao seguinte. F. Marina rasgará a carta. Começa de depois do verbo. A carta será rasgada por Marina. Se aqui é rasgará, aqui é será rasgada, né? Que é futuro. Quem foi que agiu? A Marina, né? Quem agirá? A Marina. Por Marina é o agente da passiva. Minha vizinha compraria um televisor. Começa de depois do verbo. Verbo compraria um televisor LCD. Um televisor LCD seria comprado por minha vizinha. Se aqui é compraria, a locução verbal começa por seria. Iria. Né? Tem que ser o mesmo tempo. Qual é o agente? A vizinha, né? A vizinha que compraria. É isso? Então, por minha vizinha. Começa pela preposição. Juvenal pescou um peixe enorme. Depois do verbo pescou, um peixe enorme foi pescado por Juvenal. Se é pescou, é porque aqui fica foi pescado. Quem foi que fez isso aqui? O Juvenal. Então, por Juvenal é o agente, ele quem agiu, ele quem pescou.
O agricultor cultivava o trigo, começa depois do verbo. O trigo era cultivado pelo agricultor, né? Cultivava, pretérito imperfeito, era, pretérito imperfeito, certo? Então vamos, quem foi que agiu aqui? Pelo agricultor. Os marceneiros fizeram os móveis. Os móveis, começa depois do verbo, não é isso? Perdão. Os móveis foram feitos pelos marceneiros, né? Fizeram, foram feitos. Quem foi que agiu? Os marceneiros, pelos marceneiros, ok? Vamos à terceira e última. Passe as frases abaixo para a voz ativa, que é o contrário, né? Aqui tem uma locução verbal e eu vou passar para a ativa, que é só um verbo. Olha, o pássaro triste foi engolido pelo caçador. Quem é que foi engolido? O pássaro triste. Ele recebeu, está na voz passiva. Nós vamos passar para a ativa. O caçador, olha, aqui tem o agente da passiva, não é isso? A gente despreza essa preposição e usa só o artigo. Olha. O caçador engoliu o pássaro triste. Nesse caso, só tem um verbo, tá bom? No mesmo tempo, aqui é foi, aqui é engoliu. O carro fora levado pela enxurrada, aqui não é fora, então aqui é levara, é o mesmo tempo. A enxurrada, pela, eu tiro só o artigo, ó, né? Só o artigo, deixei esse P para lá. A enxurrada levara o carro, só um verbo, ok? As encomendas seriam entregues pelo próprio diretor. Eu começo desse Ozinho aqui, que é o artigo. O próprio diretor entregaria as encomendas. Seriam entregues, entregaria as encomendas. As casas eram alugadas pela imobiliária, que o Azinho aqui, ó. A imobiliária alugava as casas. Era pretérito imperfeito, alugava pretérito imperfeito. Bom, seria o futuro do pretérito, entregaria futuro do pretérito. O verbo que combina é o primeiro, da locução verbal. Tá vendo? Fora, levara. A gente usa o segundo verbo aqui, ó. Só que o que combina com o tempo do primeiro, que é o verbo auxiliar. Tá bom? Agora vamos à última. F. As roupas serão compradas, né? Futuro, né? Por uma elegante senhora. Aqui a gente despreza o por e usa só o artigo. Uma elegante senhora comprará as roupas. Serão é futuro, comprará é futuro. O touro foi morto pelos moradores em uma rua de Santa Catarina. Os moradores mataram o touro em uma rua de Santa Catarina. Quem foi que matou? Os moradores. Então aqui, pessoal, você pode ter botado em uma rua de Santa Catarina, o touro, os moradores mataram o touro. Pode ser assim também. Uma pessoa foi atropelada por aquele ônibus. Aquele ônibus atropelou uma pessoa. Naquela noite, o arquivo foi remexido pela empregada. Usa só esse azinho. A empregada remexeu o arquivo naquela noite. Ou então, naquela noite, a empregada remexeu o arquivo. Ok? Júnior foi trancado no quarto da mãe. Aí trancaram o Júnior, aqui não tem quem foi que agiu. Trancaram o Júnior no quarto da mãe, ou trancou o Júnior no quarto da mãe. Aqui não tem sujeito, né? O Júnior, ele sofreu a ação, quer dizer, recebeu a ação. Na realidade, aqui não tem agente, é um sujeito indeterminado. Então, aqui vocês percebem que quando a gente vai colocar na voz ativa, né? Quando tem o pela ou pelo, a gente aproveita, né? Só o artigo, certo? A enxurrada, né? Aproveita só o artigo. Quando tem o por, a gente não aproveita nada. O artigo tá lá na frente, ó, quando tem o por, ó. A gente não aproveita nada dele, só o pela que a gente aproveita o artigo. Vocês compreenderam direitinho? A gente vai passar alguma atividade do livro que fala sobre isso e depois a gente vai estudar somente a voz passiva sintética, né, que é bem diferente dessa. Eu vou deixar para vocês em PDF, vou botar no grupo em PDF. Muito obrigada pela atenção de vocês e até daqui a pouco.